Olá, estudante, tudo bem? Bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal. Neste eu vou resolver alguns exercícios sobre polímeros. Também vai ser mais um listão raiz aqui do canal. Serão agora 9 exercícios, deve dar aí um pouco menos de 1 hora talvez esse vídeo, mas não se assuste. Olha aqui na descrição, tem a lista para você dar uma olhadinha, né, nos exercícios e também tem o tempo onde eu começo a resolver cada um deles. Então você vai lá, escolhe aquele que você quer assistir e fica à vontade, faz sua pipoquinha, vem assistir aqui. Se der, assiste o vídeo inteiro. Se não der, tranquilo, assiste só o exercício que você quiser, beleza? Fica aí aguardando que depois da vinheta, rapidinho, a gente volta. Bom, é isso aí, professor Ricardo Marconato aqui em mais um vídeo com vocês. Se você não é inscrito, não é inscrita no canal, fica aqui o convite já para você deixar o seu joinha, se inscrever, ativar o sininho, tá? E também, se você quiser depois me procurar lá na rede social Instagram, estou começando um trabalho por lá, ainda meio timidamente, mas daqui a pouco vai ter material diariamente lá. Beleza? Então agora vamos ali para a nossa tela de resolução. Beleza, tela de resolução aqui, exercício já na tela pra gente, listinha como eu falei sobre polímeros. Se você está pegando o vídeo a partir dessa parte, dá uma olhadinha na descrição, a lista tá lá. Primeira questão aqui, UNB modificada, eu nem lembro qual foi a modificação que eu fiz. A molécula do nylon 66 pode ser obtida por meio da reação de polimerização por condensação entre ácido adípico e hexametileno-diamina, né? cujas estruturas moleculares são apresentadas a seguir. Então tá aqui ácido adípico e hexametileno-diamina e formam então aqui o nylon 66 por uma reação de condensação. Perde aí, elimina uma molécula de água, né? Então vamos ver o que vai ser cobrado aqui sobre esse tema nas perguntas. Com base nas estruturas apresentadas, julgue os itens que se seguem como verdadeiros ou falsos. Então, beleza. Primeiro diz que o número de carbonos que constituem as moléculas do ácido adípico e de hexametileno-diamina relaciona-se com o nome dado ao polímero obtido na condensação nylon 66. Tá? Então, os nylons, né, costumam ter esse tipo de designação aí, né, de identificação. O número de carbonos, então se você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos no ácido e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na amina também. Então isso é verdadeiro, tá? Cada vez que você vê aí o nylon e os dois números na frente, esses números vão indicar a quantidade de carbonos aí na cadeia do diácido e da diamina, tá? Segundo, ele diz aqui que a reação de polimerização para a formação do nylon 66 libera água. Falei isso agora há pouco, né? A reação de condensação, os polímeros de condensação, eles são a união de duas unidades dos monômeros, que podem ser monômeros iguais ou diferentes, né? O mais comum é a gente ter monômeros diferentes, então seriam copolímeros, né? E a eliminação de uma molécula pequena, como água, HCl, tá? Então, tem a eliminação de uma molécula pequena. Então, ok, para a formação desse polímero aqui, eu tenho, né, a interação do OH de uma das pontas do ácido, né, com um dos hidrogênios aqui, ó, desse grupo amino. Então, forma esse grupo amida aqui, ó, onde esse C-O é oriundo do ácido e esse NH era o NH2 aqui da amina, tá? Então é verdadeira também. E a última diz que o ácido adípico é um ácido dicarboxílico. Ok, né? Tem um grupo ácido carboxílico aqui, tem um grupo ácido carboxílico aqui. Portanto, nesse exercício aí, que eu fiz alguma modificação que eu já não me lembro qual foi, as três são verdadeiras, beleza? Então era isso nesse exercício. Vamos fazer a transição para o 2. Exercício 2, então, já aparecendo inteiro aqui pra gente. Um polímero de grande importância, usado em fitas magnéticas para gravação em balões meteorológicos, é obtido pela reação. Então tem aqui uma estrutura com anel aromático, um grupo ácido para a esquerda, um grupo ácido para a direita, orienta a posição para aqui, né, um oposto ao outro.
reagindo com um grupo com 2 carbonos e 2 OHs, um em cada ponta, né? E aí forma este grupo aqui mais água. Assinale a proposição correta. Um dos monômeros é o ácido benzoico? Não, o ácido benzoico ó, seria esse desenho aqui, ó, tá? Então, este é o ácido benzoico. O ácido que tem 2 aqui não é o ácido benzoico, tá? Então, seria um ácido aí para-dibenzoico, né? Então, 2 grupos OH, 2 grupos ácidos, né? Um dos monômeros é de um aldeído. Então, não, a gente não tem. Aqui é um grupo ácido e aqui é um álcool. Então, não, é um ácido interagindo com o álcool. A B também é falsa, tá? O polímero é obtido por uma reação de polimerização por adição. Na reação por adição, né, polímero de adição, tem que ter dupla ou tripla ligação. Não é o caso aqui, né? Aqui, com a liberação de uma molécula pequena, no caso a água, é um polímero de condensação, tá? O polímero é um poliéster, né? E o que é um poliéster e um poliéter, tá? Então, poliéster vai ter esta estrutura aqui, ó. Isso aqui caracteriza um éster. Então, aquilo ali é um poliéster. Portanto, a letra D está correta. O que seria um polímero poliéter? Então, vamos colocar aqui, hipoteticamente. Se eu tivesse esse monômero aqui, tá? Etan 1,2-diol, né? E eu fizesse, por exemplo, não, CH2, e aí fizesse uma reação só com esse monômero. Tá? Nas condições adequadas, eu poderia ter esse tipo de polímero aqui, ó. Aí, por exemplo, colocaria o O aqui, outro O aqui, e isso aqui se repetiria N vezes, tá? Então, N vezes aqui. Seria um exemplo aí de um polímero que seria um poliéter, porque o éter é quando eu tenho aqui, ó, oxigênio entre 2 carbonos e nenhum dos carbonos é dupla O. Então, aqui seria um éter, tá? Então, carinha do poliéster é quando eu tenho C dupla O, O, C. Éter, CH2, é o C de um lado, oxigênio, C do outro lado. Esses carbonos não podem ser dupla O, tá? Então, esse aqui é um poliéster, tá? Então, poliéster, letra D, beleza? Exercício 2 aí relativamente tranquilo, vamos para o 3. Exercício 3, então, na tela. Diz o seguinte, uma porção de molécula do plástico poliestireno é representada por... Está aqui uma porção, né, do poliestireno. Qual o monômero que, por polimerização, dá origem a esse plástico? Então, a dica para a gente poder olhar para uma estrutura de um polímero qualquer e descobrir o seu monômero é você fazer a leitura deste polímero, tá? Tentando identificar a cadeia principal aqui, o esqueleto do polímero, que nesse caso são esses carbonos aqui que estão em linha, e o que eles estão, né, a que eles estão ligados. E aí você vai identificar um padrão que se repete, tá? Que esse padrão, quando você identificar que algo está se repetindo, você identificou o monômero. E aí, para você associar, né, isso ao que está aqui, é relativamente simples. Então, vamos lá, vamos identificar o padrão aqui, ó. Então, eu tenho este carbono, está ligado um H para cima, um anel aromático para baixo. Aí vem um carbono com 2 Hs. Aí vem um carbono com H para cima, um anel aromático. Aí vem um carbono com 2 Hs. Perceberam o padrão? Então, ó, o padrão, claramente, aqui ó, eu tenho uma divisão onde esta unidade se repete aqui, ó, e continua se repetindo aqui. Então, este aqui ó, é o nosso padrão que está repetido, tá? E aí, a ideia é a seguinte, né? Como é que a gente vai saber se ele é um polímero que, por exemplo, vai ter um grupo funcional aqui, com um ácido, um álcool, né? Ou se ele, que aí daria a ideia de um polímero de condensação, ou se ele vai ter dupla ou tripla ligação, que daria a ideia para nós de um polímero de adição. É você olhar a ligação entre os monômeros, tá? Então, se a ligação entre os monômeros for carbono-carbono, é muito, muito provável que você esteja falando, esteja tratando de um polímero de adição,
Porque nos polímeros de adição, eu tenho as duplas ligações entre carbonos, essas duplas se quebram nos monômeros, e um carbono de um monômero se liga ao carbono do outro monômero. Isso é comum nos polímeros de adição. Já nos polímeros de condensação, não. Geralmente, essa condensação é formada pela união de grupos funcionais, tá? Então, aí eu vou ter a liberação de uma molécula de água, né, ou de uma molécula de HCl, porque vai fazer parte, eles são partes dos grupos funcionais, tá? Então, geralmente, polímeros de adição, a ligação é direto carbono-carbono, né? E polímeros de condensação, eu vou ter um heteroátomo no meio, geralmente, tá? Ou nitrogênio ou oxigênio. Então, nesse caso aqui, ele já dá ideia para a gente, então, com essa lógica de análise, de que é um polímero de adição, e realmente é um polímero de adição. Então, para ser polímero de adição, ele tem que ter dupla ou tripla ligação. Como é que eu vou saber se ele tinha dupla ou tripla ligação? Bom, se ele tinha tripla ligação, sobrou dupla no polímero, tá? Porque uma das ligações π se quebra para fazer a ligação entre os monômeros e sobra a outra dupla ali. Se não sobrou dupla ligação aqui nessa... Por isso que eu falei, olha para o esqueleto. Esse esqueleto aqui, que vai ter algumas coisinhas penduradas, que vai ser onde haveria as duplas ligações, tá? Então, se eu olhar para cá e não sobrou nenhuma dupla, significa que o meu polímero não tinha uma tripla ligação. Então, esse B não pode ser. Então, tinha uma dupla ligação aqui. O que você faz, então, quando você identifica, né? Ó, só carbonos aqui. Polímero de adição, identifica um monômero, e aí você faz o seguinte, ó, no monômero, então, originalmente, ele tinha uma dupla ligação aqui, ó, tá? E aí você procura esta estrutura nas tuas respostas. E no caso aqui tá fácil, né? Ó, anel aromático ligado a um CH, fazendo dupla ligação com CH2, que está aqui. Então, letra D. Então, essa é uma sequenciazinha de raciocínio para você resolver exercícios desse tipo. Qualquer que seja o polímero, é relativamente tranquilo você fazer essa análise aí. O negócio é ir fazendo exercícios e testando bastante para você ficar fera nisso, beleza? Então, vamos para o exercício 4. Exercício 4 na tela, vamos lá para resolver. Os poliésteres são polímeros fabricados pela condensação de dois monômeros diferentes em sucessivas reações de esterificação. Dentre os pares de monômeros a seguir, 1, 2, 3 e 4, poliésteres podem ser formados por quais pares? Todos, né? Então vamos analisar. Para ele formar, né, para poliéster ser formado, quais são os monômeros que geralmente eu tenho para formar um poliéster? Eu tenho que ter, né? Então, os poliésteres, eles comumente são obtidos pela reação entre um diácido mais um diol, que é um diálcool, tá? Então, um diácido e um diol. Pelo menos eu tenho que ter dois grupos ácido no meu monômero e dois grupos OH de álcool. Ou eu poderia ter aqui, né, também um difenol, tá? Também poderia ter um difenol. Poderia ser um diol ou um difenol. Então, posso ter um anel aromático com dois OHs ali, caracterizando fenol, e ele participar de uma reação com um diácido e gerar também um poliéster, tá? Então, é isso que eu tenho que ter em mente. Para ter os poliésteres, então, eu tenho que ter dois grupos funcionais, tá? Nas moléculas. Se a gente observar aqui, ó, é um ácido e um álcool, mas não é di. Então, aqui não pode ser, porque uma vez que eu fizer uma reação aqui de esterificação, que vai formar o éster, só forma uma unidade, né? Uma dupla aí, ácido e álcool. Eu não vou ter um polímero, não vou conseguir fazer isso aí em sequência. Aqui, ó, eu tenho um diácido, beleza, só que aqui eu só tenho um OH, então não é um diol. Então também não dá para fazer com esses dois aqui. Aqui, ó, eu tenho um monoácido, já não dá, né? Eu tenho um diálcool aqui, mas não tenho um diácido, então eu também não consigo fazer um polímero daqui. Só resta o 4, se o 4 não estiver correto, a questão teve que ser anulada aí no vestibular lá da FUVEST. Mas não, né? Porque aqui eu tenho um diácido, né? Então, tenho um ácido dicarboxílico aqui e tenho um diálcool, né? 2 OHs. Então, aqui sim eu consigo fazer um polímero a partir desse. E se você está acompanhando os primeiros exercícios aí, teve exercício anterior
que falava exatamente, uma questão exatamente com esse par de monômeros aqui, né? Então, apenas o par 4 pode formar um polímero de condensação do tipo poliéster, tá? Que eu tenho um diálcool reagindo com um diácido. Tranquilo? Exercício 4, fácil, fácil. Vamos para o quinto. Beleza, exercício 5 na tela já pra gente. Diz o seguinte: polivinilpirrolidona, polímero presente em sprays destinados a embelezar os cabelos, possivelmente os laques da vida aí, né? Tem a seguinte estrutura. Então tem aqui um anel de 5 membros, um dupla O aqui nessa ponta, um nitrogênio ligado a um CH, que está ligado a um CH2, que está ligado a outro CH, que tem exatamente esse mesmo grupo se repetindo aqui, e vem CH, CH2, CH, aquele grupo. Observa que este é o padrão, né? Então tem um CH ligado a esse grupo, CH2, CH ligado a esse grupo, CH2, CH ligado a esse grupo, CH2. Essa é a análise que você tem que fazer. Identificar o padrão existente, identificar os monômeros ali. Então eu vou fazer um tracejado aqui, ó, para separar os monômeros, para a gente identificar claramente quem são os monômeros. Então aqui, ó, eu tenho um monômero, 2 monômeros, 3 monômeros. Pegando a dica aí do exercício anterior, dá uma olhadinha aqui para esse esqueleto de carbonos que estão ligados aqui, essa cadeia principal, tá? Só tem carbonos nela. Isso é um indicativo de que é um polímero de adição. Ou seja, nestes monômeros havia uma dupla ligação a princípio. Então aqui, como só tem ligação simples, confirma se realmente tinha uma dupla ali, tá? Porque se tivesse uma tripla, ou ainda, né, se fosse uns polímeros de adição do tipo elastômero, que vão formar as borrachas sintéticas, eu posso até ter, eu vou ter, né, duplas ligações nessa cadeia. Só que aí ela vai ser uma dupla alternada, né? Vai ser dupla simples, são duplas conjugadas geralmente, tá? Então aqui não tem nenhuma ligação dupla, então certamente um monômero tinha apenas uma ligação dupla. E aí, como é que eu consigo identificar os monômeros aqui? O monômero que utiliza para essa síntese, qual é? É um monômero que vai ter exatamente esse mesmo grupo. Então aí, só da gente olhar aqui, ó, a gente já consegue eliminar. Não pode ser a D, não pode ser a C, porque o grupo aqui já é diferente. Se eu olhar este grupo aqui, este aqui e este aqui, eles são compatíveis com aquele grupo, né, que eu tenho ali em cima, aquele anel de 5 membros. Agora eu tenho que verificar, né, ó, para ser polímero de adição, eu não posso ter ligação simples, eu tenho que ter ligação dupla. Então, esse aqui, ó, ele não tem ligação dupla. Tá aqui CH3, aqui ó, é CH2 e CH, tá? Esse aqui, ó, não é só o CH2 aqui, né? Então não pode ser esse também. Eu tenho que buscar esse tipo de desenho aqui, ó, tá? Aqui tem uma dupla ligação representada. Então, este monômero teria esta carinha aqui, ó. Teria uma dupla ali que é exatamente o que está na letra A, tá? Então, viu aqui que só tem carbonos, polímero de adição, sem medo de ser feliz, coloca uma dupla ali e procura a estrutura nas alternativas que corresponde a ela. Beleza? Então, exercício 5, tranquilo. Vamos fazer a nossa transição para o sexto, então. Exercício 6 já na tela. Lexan é um plástico transparente como o vidro e tão resistente quanto o aço. É empregado na fabricação de janelas à prova de bala e visores dos capacetes de astronautas. O Lexan apresenta a estrutura. Então tem aqui O, anel aromático, carbono, com duas metilas aqui, 2 grupos metil, outro anel aromático, O, C dupla O, aí anel aromático, carbono, CH3, anel aromático, O, C dupla O. Perceberam aí os monômeros, né? Então vamos lá, vamos antes de colocar ali, pode-se afirmar que o Lexan é. E aí, ó, o que acontece aqui, tá? A gente tem esta estrutura, tá? Você poderia pegar aqui e tentar querer marcar, é um poliéster, tá? Mas aqui, embora daria para a gente, né, associar esta parte aqui da estrutura, né, C dupla O e o C aqui, como um poliéster. Só que aqui é uma parte, é um tipo de polímero mais específico. Ele tem um grupo que é formado aqui, ó, que é uma característica, né, e tem propriedades aí ligeiramente diferentes dos poliésteres, tá?
este grupo aqui, né, é C-O-O, é semelhante à estrutura do íon carbonato. Então, esse tipo de estrutura, quando aparece, ele classifica o polímero como um policarbonato e não um poliéster, tá? Então, um policarbonato. Esse tipo aqui é de estrutura, quando aparece, um C-O entre oxigênios, caracteriza um policarbonato. Então, ele não é classificado como poliéster, ele é classificado como policarbonato. Beleza? Então, fica a dica aí para vocês. Apareceu essa estruturinha, tá? Carbono com 3 oxigênios ao lado dele, policarbonato. Beleza? Polímero de condensação também, tá? Policarbonato. Tranquilo? Vamos para o 7, que está aparecendo aqui embaixo já. E eu não vou fazer transição, eu vou fazer só assim, ó, subir. Pronto. Esse vai ser o arquivo único, 6 e 7. Vamos lá. FUVEST. Qual das moléculas representadas a seguir tem estrutura adequada à polimerização formando macromoléculas? Então, ó, triclorometano aqui, 3 cloros, né, em um carbono, etano, o cloroetano, aqui o clorometano e aqui o eteno ou acetileno. Então aqui, pô, estrutura de polimerização. Eu tenho que ter ou dupla ligação ou tripla para fazer um polímero de adição, tá? Ou eu tenho que ter grupos funcionais, né? 2 grupos funcionais na molécula do monômero. E aí eu posso ter um monômero só ou 2 monômeros diferentes para fazer uma condensação. Então, nesse caso aqui, ó, as ligações, tudo ligação simples aqui, A, B, C e E, tudo ligação simples. Somente a D aqui é uma molécula que apresenta dupla ligação, que pode ser então usado para fazer um polímero. Nesse caso aqui, seria o polímero derivado, seria o polietileno, que eu tenho aqui o etileno. O etileno vai gerar o polietileno, bastante comum, bastante presente no nosso dia a dia. Beleza? Então, relativamente tranquilo aí. A dica é, polímeros de adição tem que ter dupla, tá? Polímeros de condensação, via de regra, tem que ter monômeros com 2 grupos funcionais, tá? Seriam os 2 pontos onde haveria possibilidade de polimerizar. Tranquilo? Falta 2 exercícios e a gente acaba essa listinha. Vamos para o 8. Muito bem, exercício 8 pronto aqui já para a gente resolver. O nylon 66 é um polímero sintético formado pela união entre um ácido carboxílico e uma amina. Qual dos polímeros abaixo representa o nylon 66? Tá? Então aqui, como se você bateu o olho nessa lista, você viu que tem um exercício anterior e que tem lá já a estrutura do nylon 66. Tá? Mas supondo que não tivesse. Qual que é a ideia aqui? Ó? Quando você pensar em nylon, né, olha para esses números que estão aqui. Esses números vão indicar o número de carbonos que eu tenho nos monômeros. Tá? Então, eu vou ter uma parte da cadeia com 6 carbonos, vai ter um heteroátomo e vai ter a outra sequência de 6 carbonos, no caso do nylon 66. Se fossem números diferentes, eu observaria que entre os heteroátomos que vão existir, no caso os heteroátomos de um nylon vão ser os nitrogênios, porque o nylon é uma poliamida, tá? E aí eu vou ter então que buscar o polímero que tenha, né, 6 carbonos em cada trecho entre os heteroátomos, tá? Então, ó, não pode ser esse, o CH2, não pode ser, isso não representa o nylon, isso representa o polietileno, tá? Este aqui, ó, percebe que tem uma dupla ligação aqui. Então eu tive aqui uma polimerização com um dieno, tá? O monômero é uma estrutura com 4 carbonos em que eu tenho as duplas aqui nas pontas. E aí quando faz a polimerização, gera uma dupla aqui no meio. Então essa aqui também não é um nylon, né? O nylon é uma poliamida. Se você souber que um nylon é uma poliamida, você já marcaria aqui direto a letra C, tá? Mas vamos olhar aqui dentro dessa lógica de identificar o número 66 aqui dentro, tá? Então, ó, aqui eu tenho CH2 e aqui fora eu tenho o número 4. Indica que eu tenho 4 carbonos aqui. Ah, professor, então não tinha que ser 4 ali? Não, porque eu tenho mais um carbono aqui, dá 5, e eu tenho mais um carbono ali que dá 6, tá? Então eu tenho 6 carbonos aqui, ó, tá? Tenho 6 carbonos. Aí para esse lado, ó, tem um nitrogênio aqui agora, tem um nitrogênio aqui agora. Então eu tenho 6 carbonos aqui no meio.
chegou nos nitrogênios, que é o heteroátomo. Olha aqui agora, ó, tem 6 aqui, esse númerozinho que vocês quase não estão enxergando aí, é o número 6, é CH2, 6. Então aí eu tenho aqui, ó, 6 carbonos e o outro nitrogênio aqui, ó. Olha o padrão, tá? Entre os heteroátomos eu tenho 6 carbonos. Então aí vem lá o nylon 66, beleza? Letra C aqui é a nossa resposta, tá? Esse aqui, ó, é um poliéster, né? Então, ó, C dupla O, C, isso aqui seria um poliéster. Poliéster não é resultado da união de um ácido com uma amina. Ácido com amina é amida, então a dica estava ali já, ó, um ácido carboxílico e uma amina forma amida. Então o único amida que tem é aqui, tá? E aqui também é um outro poliéster, ó. Então também tem a estrutura aqui de um poliéster. Nesses dois casos poliéster, ali apenas polímeros de adição, hidrocarbonetos ali, né? Só carbono e hidrogênio. Tranquilo? Então, exercício 8 aí, light. E vamos já puxar o 9 aqui agora, sem fazer transição, vamos direto para ele. Diz o seguinte, o PVC, policloreto de vinila, cuja estrutura parcial é dada abaixo, é um dos principais plásticos utilizados na fabricação de tubulações hidráulicas, né? Os canos que a gente tem aí levando água para as nossas casas, né? Escolha a alternativa que apresenta a estrutura do material de partida para a produção do PVC. Então, quando fala material de partida, a gente está falando de monômero, né? Então, lembrar que polímeros são feitos de partes menores, que são chamadas de monômero, e eles são, então, um material de partida para a produção desse polímero. Mais um exercício aqui que a gente tem que identificar o padrão, tá? E a dica é, sempre procure a cadeia que segue aqui uma linha, que vai ser a estrutura base desse polímero, a espinha dorsal do polímero, e a partir dela você começa uma leitura. Te recomendo, faça da esquerda para a direita, que é o natural para nós aqui. Então, ó, é CH, CH2 para baixo, ou CHCl para baixo, CH2 para a direita. CHCl para baixo, CH2 para a direita. CHCl para baixo, CH2. CHCl, CH2. CHCl, CH2. Fácil identificar o padrão, né? Então, o monômero do PVC, ó, é essa estrutura aqui, ó, tá? Então, essa estrutura aqui vai ser o monômero do PVC. Vai ter um CH, Cl e CH2. E como eu tenho só carbonos, isso aqui vai ser um polímero de adição, tá? Porque a dica é, se a tua espinha dorsal aqui do teu monômero, do teu polímero, só tem carbonos, é resultado de um polímero de adição. Se tem um heteroátomo no meio aqui, nitrogênio, oxigênio, então é um polímero de condensação, tá? Então aqui eu vou procurar uma estrutura onde eu tenha uma dupla ligação aqui, que se quebrou para fazer as ligações com os vizinhos. Então vamos lá, eu tenho que ter um CH2, CH, Cl. Já na letra A aqui, fácil, né? Ó, CH2, dupla CH, Cl. Pronto, letra A, tá? Aqui não é CH2, CHCl, é CHCl, CHCl. Aqui tenho uma dupla para cada lado desse carbono, também não vai ser estrutura. Aqui, ó, tem um CH3 aqui, ó, não é CH3, aqui tem que ser o CH, o Cl tem que estar ligado a um CH. Tá? Então, nenhuma das outras estruturas corresponde aí ao monômero do PVC. Tranquilo? Então, listinha relativamente tranquila de exercícios. Eu acho que vai dar menos de 1 hora de vídeo. Por que eu falo que acho que vai dar menos de 1 hora de vídeo, gente? Porque eu faço a gravação contínua aqui. Depois eu só junto essas partezinhas, coloco uma transiçãozinha ali. Então, eu não tenho ideia, quando eu estou gravando, do tempo, né? Eu só dou uma olhadinha aqui no relógio para saber quanto tempo se passou. Então, acredito que vai dar em torno de 1 hora de vídeo. Se deu mais, paciência. Se deu menos, legal. Obrigado se você assistiu. Vamos para a tela de encerramento. Muito bem, chegamos ao final da nossa lista sobre polímeros. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Já deixa aí o seu curtir se você gostou. E se você não gostou, deixa o seu dislike aí, não tem problema. E caso você tenha gostado, volte aí para ver outros vídeos do canal. Até a próxima.